Cadê os geonautas para se perderem em mais um mapa do conhecimento? O assunto de hoje é paisagem e lugar. Galera, vamos começar observando essas duas imagens. Quero que vocês respondam essas duas perguntas. Essas duas paisagens, elas são iguais? De cara dá para perceber que não é. É verdade? Mas eu quero que vocês pensem no porquê elas são diferentes. Quais os elementos que vão fazer com que elas sejam diferentes. Galera, eu vou colocar duas imagens aqui. São dois países diferentes. Eu quero que vocês observem o passado e o presente que contém nessas imagens. Tá bom? Eu quero que vocês observem que, apesar de haver mudança nessa paisagem, no passado para o presente, que aumentou as construções, eu quero que vocês observem o que permaneceu. Para quem prestou bem atenção, vocês vão ver que o quê? Além das construções terem mudado, a paisagem como um todo também foi alterado. Mas algo permaneceu, que seria o quê? No caso, as montanhas, né? E no caso do Brasil, o que permaneceu? O litoral. Permaneceu a praia. Não é verdade? Por quê? Porque aquilo que o ser humano pode construir, ele é mais fácil de ser modificado. Como vocês viram na imagem de Shenzhen, lá na China, tinha casas e aumentaram o quê? As construções de prédios. Né? Apesar de ocupar bastante parte daquela paisagem, as montanhas permaneceram no horizonte. Porque quando é um elemento natural, tem como modificar? Tem. Só que ele é mais difícil, ele dura mais tempo até ser transformado. E no caso de Fortaleza, houve o quê? A transformação, a mudança das casas para prédios, né? Porque no litoral nós temos uma dinâmica do quê? Do turismo, né? O turismo é um fator econômico que vai fazer com que mude a paisagem também. Aposto que na casa de vocês tem algum desses objetos que aparecem aqui, como um armário, uma pia, uma cadeira... Enfim, dentre os outros objetos, inclusive a vasilha Tupperware da mãe de vocês. Tem a ver com esse assunto de paisagem e lugar. Primeiro, para fazer esses objetos, precisou de um elemento. Que elemento seria esse? A história. Como assim a história, professor? Porque esses elementos, para chegarem no que são hoje, o que são aí na sua casa, eles têm que passar por uma cadeia. E essa cadeia começa onde? Na extração. Por exemplo, essa cadeira de madeira, seja de madeira ou de ferro, ela vem da onde? Da natureza. Ou ele vai cortar a árvore para produzir essa cadeira, ou ele vai fazer o quê? Extrair um minério, né, para produzir o ferro que vai produzir a cadeira. Assim como também a louça, né, que a louça vem da argila, um espelho, por exemplo, que vem da areia. Para quem não sabe, o espelho é feito de areia. Isso vai passar o quê? Vai passar por uma cadeia que vai desde a extração, produção, até chegar à casa de vocês. E toda essa cadeia, ela vai fazer o quê? Transformar a paisagem. Porque se eu vou extrair da natureza, eu vou modificar aquele local que foi extraído. Mas o que é paisagem, professor? Só fala que só que mudou. Primeiro, paisagem é tudo aquilo que nós podemos o quê? Ver, ouvir, sentir. Sentir também só com a mão? Não, eu posso sentir também com o meu nariz, né? Com cheiro. Então a paisagem, ela está muito atrelada ao quê? Aos nossos sentidos. O tato, o olfato, o paladar. O paladar nem tanto, a não ser que você queira comer um pedacinho de terra, aí você vai sentir a paisagem também de uma forma diferente. Que nojo. Mas aí alguém pergunta: professor, mas se a pessoa tiver alguma deficiência dos sentidos, seja da visão, seja da audição, a paisagem vai deixar de existir para ela? Depende. Como assim, professor, depende? Se eu fechar meu olho aqui agora, isso aqui deixou de existir? Você deixou de existir? Com a paisagem é a mesma coisa. Não é porque eu não enxergo, não é porque eu não escuto, bom, não é porque eu não consigo tocar as coisas que a paisagem vai deixar de existir. Porque a paisagem nós podemos sentir o quê? Com os nossos outros sentidos. Galera, vamos ter dois tipos de paisagem. A paisagem artificial ou cultural ou humanizada. O que é isso, professor? É aquela paisagem que quem fez? O ser humano. Como assim, professor? É aquela paisagem que o ser humano que construiu. Cultural lembra o quê? Cultura. Cultura vem da onde? Ser humano. Paisagem humanizada.
Ah, lembra homem, ser humano. Beleza. E paisagem artificial? Aquilo que criou. Então essas três palavras significam a mesma coisa, que é a paisagem que o ser humano construiu. Mas também vamos ter outro tipo de paisagem, que é qual paisagem? A paisagem natural. Quando eu falo natural, lembra que outra palavra? Natureza. Então eu vou mostrar duas paisagens naturais para vocês e duas paisagens artificiais ou humanizadas ou culturais. Para vocês o quê? Fixarem mais na cabeça, né? Porque quando a gente fala é uma coisa, mas quando a gente vê é outra. Então vamos ter aqui duas imagens naturais, como vocês podem ver. Uma imagem vai ser do Pantanal e outra vai ser da Serra da Mantiqueira. Agora a que vocês estão vendo é duas paisagens humanizadas. Uma é o quê? A agricultura. Professor, mas agricultura? A agricultura tem planta. E planta não é da natureza? O que o homem tem a ver com essa paisagem? Lembra que eu falei da paisagem artificial, que é o que o ser humano produz? Por exemplo, um prédio, quem faz é a natureza? Não, é o ser humano. Mas e a planta? Uai, professor, é a natureza. É, mas aquela planta, ela chegou sozinha ali pela natureza nessa plantação? Ou foi o ser humano que colocou? O ser humano que colocou. Então ali é uma paisagem produzida, apesar de ter o quê? Alguns elementos naturais. Mas um fim é o quê? O comércio. Se for uma plantação de soja, igual está aparecendo, é produzir alimento, tanto para os seres humanos quanto para os animais. E a outra paisagem, como vocês podem ver, eu vou ter o quê? Eu vou ter elementos naturais ao fundo, não é verdade? Mas eu vou ter o quê? Construções, o que torna essa paisagem o quê? Humanizada. Aí nós vamos ter um contraste o quê? Com a paisagem natural. Então vamos ter o quê? Predominante por último, essa paisagem humanizada, né? Devido às construções. Então fazendo uma revisão bem rápida. Dois tipos de paisagens: humanizada ou cultural ou artificial, que lembra o quê? Ser humano. O ser humano que produziu ou modificou. Casas, prédios, fazendas, plantações. E a segunda vai ser paisagem natural. Natural lembra natureza. Então a paisagem natural vai possuir elementos predominantes da natureza. Agora vocês vão ver que vai... Estou ficando nervoso! Vai ter o que aqui? Uma população indígena. Professor, mas o que é que tem a ver indígenas com paisagem? Galera, tem tudo, porque o modo de produção de paisagem das pessoas que moram na cidade é diferente da produção de paisagem dos indígenas. Claro, não só dos indígenas, nós também temos populações ribeirinhas, dentre outras populações que vão ter o cuidado com a paisagem diferente da nossa. Como assim, professor? Por exemplo, a imagem que vocês estão observando. Vocês vão ver que vai ter onde os índios moram. Meu Deus. Mas vocês estão vendo que eles não precisaram desmatar toda a floresta? Se você pegar, por exemplo, numa cidade ou numa fazenda mesmo onde o fazendeiro vai fazer a casa dele, ele costuma o quê? Desmatar bastante. Já os indígenas têm outro olhar, tem um olhar o quê? De integração com a natureza. Quanto menos mal eu faço para a natureza, melhor vai ser o modo que eu vou ter de vida. Assim também vai na agricultura, porque eles também não vão só pegar alimentos da natureza, eles vão produzir alimentos também, como a mandioca, frutas, só que ao invés deles desmatar tudo para plantar, eles vão fazer o quê? Uma agricultura alternativa, que é o quê? Plantar essas frutas, esses legumes, entre outros pés de plantas, em união com a natureza. Por quê? Porque eu posso produzir sem destruir. Claro, os ribeirinhos também fazem da mesma forma. Então, galera, o espaço ele vai mudar com o tempo. Seja com a ação do próprio homem, como seja com a ação do quê? Da própria da natureza. Vai, professor, mas o senhor falou que o homem transforma o espaço? Sim, isso é verdade, transforma o espaço e a paisagem. Mas a natureza pode fazer isso também. Olha essa imagem bem aqui atrás de mim. Essa imagem é um Grand Canyon, lá nos Estados Unidos. Vocês já podem ter visto em filmes, desenhos. Tá vendo onde esse rio passa? Que é corte, é bem fundo. Alguns milhões de anos atrás, isso era tudo o quê? Uma superfície plana, era tudo uma paisagem uniforme, mas a água ela tem força. Já ouviu falar daquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Nesse caso ela não bateu, né? Mas ela foi passando por milhares e milhares de anos. E a água ela tem força, ela vai carregando o quê? Pequenos grãos de areia, pequeno grão vai levando umas pedrinhas e vai escavando, vai esculpindo a natureza, né? Porque a gente fala que a natureza ela esculpe, ela cria novas paisagens
belas, né? Porque essa paisagem, pode falar, é linda pra caramba, tá bom? E agora voltando aqui pro Brasil, capital do Brasil, nós vamos ter essas duas imagens belíssimas. Brasília na época da construção e Brasília atualmente. Olha como mudou o cenário. Para quem tá vendo ele no fundo um lago, ele se chama o Lago Paranoá. Ele não foi produzido naturalmente, ele foi criado pelo homem. Então o homem transforma a paisagem e até cria elementos que parecem ser naturais, como esse lago, que se chama Lago Paranoá. Agora nós vamos falar de lugar. Falamos já de paisagem, agora vamos para outro assunto. Lugar. Qual lugar que vocês estão agora? Vocês se identificam com ele? E se de repente você fosse tirado daí, colocado em outro lugar totalmente diferente, que você não se sinta confortável, você não se sinta à vontade, qual seria a sua sensação? Então, afinal, professor, o que é lugar? Onde nós trabalhamos, onde você estuda, onde nós podemos partilhar o quê? Alegrias e tristezas, onde nós podemos o quê? Nos divertir também. Então, o lugar ele pode ser diferente para cada pessoa, mas ele também pode ser igual. Como assim, professor? O senhor acabou de falar que é diferente, ele pode ser igual? Imagine você, imagine não, fato, você está na sala de aula. Naquele momento, aquela sala de aula não vai ser um lugar para você? Vai! Você está dentro da sala de aula, mas está apenas você? Não, vai ter colegas em sala de aula para você. Então, por mais que os lugares possam ser diferentes, em alguns momentos eles podem ser o quê? Partilhados, compartilhados. Isso também parece com shopping, com ônibus, para quem pega ônibus, né? Mas o que caracteriza lugar mesmo? O lugar ele vai ser caracterizado pelo modo que vivemos, que vivenciamos esse lugar. E isso faz com que ele carregue sentimentos. Dentro da sala de aula, por mais que aquele lugar seja compartilhado, aquele mesmo lugar ele pode ter sentimentos diferentes. Enquanto para alguns a sala de aula, a escola é super legal, super bacana, para alguns já vai ser o quê? Não vai ser tão legal, vai ser triste, né? Então, o lugar ele vai fazer parte do quê, por exemplo? Da nossa história. Da escola que você estudou ano passado, ano retrasado, sei lá, você teve uma experiência muito bacana, aquilo vai trazer o sentimento do quê? De alegria, nostalgia, de saudade. Mas para algumas pessoas, a escola não foi um local bacana no passado. Então, se ela passar na frente, ela vai sentir o quê? Um sentimento de tristeza, aquele sentimento, eu não quero pisar nunca mais aqui. Então, o lugar é um lugar de vivência, que carrega sentimentos que vai fazer parte da nossa história. Então, o lugar nós construímos a nossa história. Então, agora eu quero que você me fale, como é seu lugar? Como assim, professor, seu lugar? Pode ser sua casa, a sua escola. Eu quero que você caracterize como é esse lugar. Como é o seu lugar? Eu também quero que você me fale se você tem um lugar favorito, tá bom? Eu quero que você deixe aqui no comentário qual o seu lugar favorito, como é que é esse lugar favorito seu. Descreva bem ele pra gente entender e pros outros colegas também entenderem, porque isso vai ajudar vocês a fixarem um conteúdo. Todos nós vivemos em um pedaço do espaço. Como assim, professor, um pedaço do espaço? Olha essa imagem rodando. Vocês viram que ela rodou o mundo todo, ela foi dando zoom, passando pelo Brasil até chegar aonde? Na capital do Brasil, na esplanada dos ministérios, né? Brasília. Vocês podem ver que de todo mundo, ali é um pequeno pedacinho do espaço. Esse pequeno pedaço do espaço nós vamos chamar de quê? Local. Professor, mas o que tem a ver pequeno pedaço do espaço, local, com lugar? Lembra que eu falei que o lugar é nosso espaço de convivência, onde nós construímos experiência? Porque se eu passo todo dia pela esplanada, vamos supor, para ir trabalhar, aquela paisagem, ela vai ser um lugar para mim? Não. Por quê? Para ser lugar, ele precisa estar dotado do quê? De sentimentos. Né? Lembra que eu falei de sentimentos tristes, felizes, que criam memórias? Pois então, se apenas passo e aquilo não representa nada para mim, ali é apenas um local e não um lugar. Um outro exemplo é o seguinte, eu passo por um local, mas todo dia naquele local que eu estou voltando do trabalho eu paro, faço um lanche todo dia, converso com o tio ou com a tia da vendinha, ali eu vou construir uma relação, não vou com as pessoas? Então ali vai virar um espaço de vivência que vai fazer parte da sua história. Então aquele local, ele deixa de ser local para ser o quê? Lugar, porque ele está gerando o quê? Experiências que está fazendo parte da sua história. Então os lugares eles podem ser diferentes para diversas pessoas, né? Por que, professor, eles podem ser diferentes? Primeiro, ninguém é igual. Apesar de os lugares serem iguais para algumas pessoas, as pessoas não vão ser iguais. Lembra que eu falei da sala de aula?
aula que para algumas pessoas vai trazer lembranças boas, vai trazer sentimentos boas e para outras não? Isso é a mesma coisa para os lugares. Por exemplo, eu tenho um agricultor, ele vai trabalhar na cidade? Não, ele vai trabalhar na área rural. Então aquela área rural para ele vai ter um sentimento que diferente do seu, que se você for só lá para visitar, tá bom? Então, mas meu avô mora na roça, eu vou visitar ele. Mas você acha que a experiência da roça para ele vai ser a mesma para você? Não, ali pode ser um lugar favorito de viagem, enquanto para o seu avô um local de trabalho. Então, viu? Mesmos locais, sentimentos diferentes, porque eu tenho pessoas diferentes. Mas as pessoas, igual nessa imagem que está mostrando agora, essas pessoas passando por essa avenida e por essa rua, ela vai ser igual desse agricultor? Não, né? Porque essas pessoas têm o quê? Objetivos diferentes, destinos diferentes. Elas podem estar indo para trabalhar, para passear, ou voltando do trabalho, enquanto para esse agricultor ele está fazendo o quê? Trabalhando. Então, lugares diferentes, pessoas diferentes vão o quê? Representar sentimentos diferentes. Você sabia que mesmo os lugares e as pessoas sendo diferentes, tudo isso pode se conectar? Como assim, professor? Pessoas diferentes, locais diferentes, como se conectam? Se conectam através das redes. Hoje em dia o mundo é dinâmico, a tecnologia avançou muito. Hoje um agricultor rural, no meio do nada, ele pode ter uma conexão com a internet, por exemplo, por meio do quê? Dos satélites. E esse agricultor rural pode se conectar, por exemplo, com a empresa multinacional que faz negócio com eles, por exemplo, aonde? Na Europa. Europa não é um país, é um continente, tá? Eu não sabia. Um país, professor, da Europa, França, Inglaterra, enfim, ele pode se conectar com qualquer local do mundo. Então eu posso conectar, por exemplo, um agricultor rural no meio do nada pode fazer negócios com uma empresa multinacional em outro país. Isso acontece também com os mercados nas cidades. Mercados, professor? Pode ser outras coisas, mas eu vou citar um mercado. Vocês já ouviram falar da rede Carrefour? Aposto que em muita cidade onde vocês moram vai ter um mercado chamado Carrefour. Apesar dele ter grande presença em território brasileiro, ele é sediado na França. Pois é, ele não é um mercado brasileiro, mas graças às redes, à internet, às conexões, uma matriz que fica lá na França, ela pode comandar o mercado aqui no Brasil, graças às redes. Mas você sabia que você também se conecta com o mundo lá fora? Isso influencia a sua vida? Influencia o modo de viver? Como assim, professor? Você não está vendo o YouTube agora? Mas aposto que você também assiste seriado, né? Assiste filmes, TikTok, Instagram, de muitas vezes de pessoas até fora do Brasil. Por exemplo, o filme, seriado que nós assistimos, a maioria são produzidas aonde? Nos Estados Unidos. Professor, mas eu vejo anime, eu vejo seriado coreano, enfim, não está fora do Brasil? E muitos deles vão trazer o quê? Elementos culturais diferentes do nosso. Professor, mas eu não sou influenciado. Um grande exemplo disso é a Nike, Adidas, Stanley. Muita gente conhece essas marcas. Essas marcas não estão no Brasil? Então, elas foram expostas através dos filmes, dos seriados que influenciaram o quê? A nossa cultura de vestir. Aposto que você sai hoje ali vai ver um monte de gente com tênis, blusa da Nike ou da Adidas. Por quê? As redes hoje permitem que as pessoas sejam influenciadas na sua cultura. Até mesmo aonde? No estilo de ouvir. Quantas pessoas não gostam do hip hop americano, do rap americano, que influencia também aonde? No trap brasileiro. Isso não só com hip hop, tá? Mas tem outras músicas também que elas foram influenciadas por estilos musicais de outros países. E para finalizar o lugar, então podemos perceber o quê? Que temos diferentes pessoas que vão ter percepções diferentes de vários lugares também diferentes. E percebemos que mesmo em outros países, esses lugares, essas culturas fora do Brasil podem o quê? Nos influenciar. Mas óbvio, nós também podemos fazer o quê? Influenciar essas pessoas nos outros países. Um grande exemplo disso, uma reportagem que saiu de Portugal, onde vários adolescentes que assistem youtubers brasileiros estão sendo influenciados no seu modo de falar, perdendo o sotaque português e ganhando o sotaque brasileiro. Interessante, né? Então, geonautas, espero que tenham gostado. Até a próxima.